Zack Snyder é um diretor que tá cada vez mais virando meme. Eu digo isso porque a gente sabe o que aconteceu nos bastidores de quando ele estava ali na DC, toda a tragédia pessoal que levou ele a ser tirado de Liga da Justiça, o que levou a galera pedindo ali a hashtag do liberem o Snyder Cut. Beleza, ele passou por um baita problema, acabou lançando a sua versão de Liga da Justiça, que continua ruim. Depois, ele seguiu com a vida, seguiu com outros projetos, e aí ele foi fazer um projeto que ele sempre quis, que foi meio que um projeto inspirado em Star Wars. Tentou levar esse projeto pra Disney, a Disney não quis, e aí ele levou pra Netflix, onde ele conseguiu fazer esse projeto, e ele clamou ali, falou que foi bom ele ter feito com a Netflix, porque ali ele teve uma liberdade criativa que ele não teve na DC, e também que ele não teria na Disney com esse projeto. Então fica aí o grande questionamento da vez. Por que seria necessário um novo Snyder Cut? Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao meu canal. Aproveita para se inscrever se não for inscrito e me seguir nas redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos falar hoje do primeiro filme de Zack Snyder ali, do universo dele de Rebel Moon, Parte 1, A Menina do Fogo. No filme, com seu mundo ameaçado por um império tirano, Kara, vivida por Sofia Boutella, decide juntar um grupo de guerreiros pela galáxia para tentar proteger o seu lar. Eu acho mais engraçado que a gente vê muitos comentários falando de como Rebel Moon é meio que o Star Wars do Zack Snyder, mas por sua vez ele também é meio que o Vida de Inseto do Zack Snyder, porque ele tem literalmente a mesma sinopse. Mas brincadeiras à parte, vamos falar desse filme que, em teoria, era para ser um derivado de Star Wars. Ele levou o projeto para Disney como uma ideia de fazer dentro do universo de Star Wars e a Disney rejeitou. Agora, o grande questionamento que eu tive quando eu assisti esse filme é que ele não me parece um derivado de Star Wars, embora sim, ele se encaixe ali, poderia ser encaixado dentro do universo. Mas ele não me parece tanto um filme pronto para ser um derivado de Star Wars, e sim uma refilmagem de Star Wars, porque a história ela é completamente tirada ali do primeiro filme da franquia Star Wars, do filme lá original, esse mundo que a gente consegue enxergar por trás do Rebel Moon do Zack Snyder. Na verdade, sendo bem gentil, sendo bem bonzinho. Parece que alguém pegou Star Wars e mostrou para uma inteligência artificial e aí pediu para gerar concept arts, concepts de personagens e até um roteiro. Saiu meio que esse Star Wars feito por inteligência artificial. E olha que assim, isso não se aplica somente a esse universo, mas também se aplica ali à questão de design, ao visual dos personagens. Parece que foi tirado do universo Star Wars, parece meio quase até uma coisa de fã mesmo, um fan-filme ou até uma fanfic idealizada, um jogo, não sei, mas é muito puxado de Star Wars. Não dá nem pra dizer que é só uma referência, que é só uma inspiração. Mas assim, é impossível, quem conhece Star Wars, é impossível assistir Rebel Moon e não reconhecer todas as semelhanças, todas as viradas de roteiro, todas as semelhanças entre personagens, personalidades, dinâmicas de personagens e, claro, até mesmo o desenrolar da história em si. E aí, assim, beleza, tem a galera que é fã de Star Wars, mas e a pessoa que não conhece ou que não se importa com Star Wars? Essa pessoa consegue curtir Rebel Moon? E, sinceramente, eu acredito que se ela não for já da fanbase do diretor, se ela já não for um fã do trabalho de Zack Snyder, eu acho bem difícil conseguir curtir Rebel Moon simplesmente porque o filme, ele é não só genérico, mas ele é quase, assim, é completamente esquecível. Para além de medir Rebel Moon, se parece ou não parece Star Wars, se tá à altura ou não tá à altura de Star Wars, a gente tem que ver realmente as questões do filme, né? Tanto os acertos, que são muito poucos, quanto os problemas ali gritantes de roteiro, desenvolvimento de personagens. E aqui eu preciso falar de personagem porque, cara, o Zack Snyder ele não consegue trazer e desenvolver bons personagens. A gente viu isso em filmes que são adaptações, a gente vê isso em filmes que são produtos originais ali, tirados da mente do diretor, do roteirista. Mas assim, os personagens de Rebel Moon, eles não me parecem personagens, me parecem puramente arquétipos. É quase como quando você vai jogar RPG, tem as classes ali, tem o espadachim, tem o bárbaro, tem o ladrão. Então assim, são personagens que eles parecem que seguem essa ideia de você trazer um arquétipo, esse personagem principal, ele é um guerreiro X e Y. Aquele ali é um espadachim, aquele ali é isso. Só que fica apenas nisso, não existe nenhum aprofundamento desses personagens. O que faz com que a primeira metade do filme seja completamente problemática, porque é justamente o momento que esse grupo ele vai se unir. Só que ele vai se unir com base em quê? A gente não tem motivação, a gente não tem desenvolvimento, a gente não tem aprofundamento, e a gente não consegue criar nenhum vínculo com esses personagens. E aí a gente entra no que eu tava falando justamente do Zack Snyder, ele meio que tá vivendo pelo meme dele, porque aí a gente entra na segunda metade do filme, onde o que vai se sobressair ali nas cenas de ação são os traços estilísticos do diretor mais exagerados
possíveis. E aí eu tô falando de um visual muito exagerado, de câmera lenta muito exagerada, de uma câmera lenta dentro da câmera lenta, porque acreditem, parece que ele consegue fazer uma câmera lenta e depois colocar essa câmera lenta mais lenta ainda. E isso ele consegue fazer de uma maneira tão esquisita, tão estranha, que parece que é só pra reforçar, né, o meme, né? Isso parece feito de uma forma tão mal pensada, tão genérica, que o diretor consegue fazer 2, 3 cenas que parecem que ele simplesmente tá refilmando a mesma coisa. Parece que ele tá fazendo a mesma cena, a mesma coisa várias vezes. O Zack Snyder, ele é um diretor ali que ele tem um apelo visual muito interessante. Isso é de todos os filmes dele. Tem uma questão visual que chama atenção não só pela câmera lenta, mas também realmente pela estilização, figurinos, visual de personagens. Mas nem isso em Rebel Moon funciona. Sério, a gente tem cenas que são realmente muito problemáticas, como a cena que envolve um dos personagens com tipo um hipogrifo, que ela é até uma cena legal, mas ela não tem nenhum propósito dentro do filme. Ela parece que ela só existe ali pra uma coisa, e aí você pensa, legal, isso vai se desenrolar, isso vai ser aprofundado, isso vai ser desenvolvido, e não, ela é solta, ela acaba e... Sinceramente, aí podia ter recortado essa cena e vendido como curta, que teria sido muito mais interessante. E todo esse mundo criado aqui, ele é muito genérico. É um mundo que ele não te convida a querer conhecer mais. Isso é muito problemático nesse filme, principalmente porque ele tá sendo pensado para uma base maior. Tá sendo pensado para uma base de criar uma franquia com derivados, séries, games, continuações. E aí também temos o famigerado Snyder Cut. A gente precisa falar dessa questão do Snyder, ele não conseguir fazer um filme de primeira, ele entregar e defender essa visão criativa dele. Quando o Snyder tenta defender a visão criativa dele, a gente até, beleza, consegue comprar. Mesmo que a gente não curta o filme, pelo menos o diretor ele sabe que ele está entregando ali um projeto, que ele está entregando uma coisa que ele estava querendo fazer. A gente discute muito isso quando a questão de liberdade criativa, que é o que ele teve problemas na Warner, com certeza ele enfrentaria na Disney. Mas se ele estava clamando o tempo inteiro que ele finalmente conseguiu fazer um filme onde ele pôde exercer a liberdade criativa dele, não tem por que fazer um patch de correção, né? Aqui a gente tá que nem videogame que lança de um jeito, aí tá cheio de bug, tá cheio de problema, e eles, não, calma, a gente vai lançar uma correção posterior, e parece que o Zack Snyder agora, ele é o que eu falei, está vivendo pelo meme, então... O Snyder Cut, por melhor que, né, tipo, tenha sido toda a movimentação, todo significado para a indústria, o Snyder Cut ele virou um baita de um meme. E aí o diretor ele já lança falando que ele tem uma versão criativa ali que ele pode exercer, mas ao mesmo tempo ele já fala, calma, vai ter uma segunda versão, vai ter uma versão com essa acrescentando cena, vai ter uma versão que vai ter mais sangue, vai ter uma versão X, Y, etc. Ele tá lançando um patch de correção. É complicado quando a gente fala de um diretor do calibre do Snyder, não necessariamente da qualidade, porque isso vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas de nome. O Zack Snyder ele tem um nome mais consolidado na indústria, só que ele simplesmente não consegue fazer um filme de primeira que ele simplesmente mande o filme e fale, esse é o meu filme, esse é o filme que eu quero mostrar pro mundo. Não, ele faz o filme, parece que ele vai pegar feedback, parece aquelas sessões de teste que a gente ouviu falar. E no caso do Zack Snyder, não, ele vai, o meme é da câmera lenta? Bota a câmera lenta. O meme de Snyder Cut? Vamos fazer 2, 3 versões do mesmo filme. Vamos fazer o primeiro filme falando que já tá do jeito que ele queria, mas já preparando o público para receber uma segunda versão, que essa sim, não, essa é a versão do Snyder, essa é a versão definitiva, essa é a versão completa e otimizada do filme. E assim, isso sinceramente, ao meu ver, isso talvez seja o maior problema do filme. Eu consigo aguentar um filme com câmera lenta, eu consigo aguentar um filme com todos os viciozinhos do Snyder, porque é o Snyder, né? É o filme, é o estilo dele, é a assinatura dele. Eu consigo aceitar que o filme seja problemático porque os personagens são ruins, porque o mundo é genérico. Mas assim, quando ele me lança esse filme e ele não banca essa visão criativa mais, ele já manda falando que não, ele vai corrigir, que vai ser melhor depois. Não dá, isso é muito desrespeitoso com os espectadores, isso é incrivelmente desrespeitoso, porque a gente vai parar pra assistir, a gente vai parar pra ver, a gente vai parar, sei lá, pra analisar, pra refletir, pra debater. E no final das contas a gente tá debatendo um projeto que nem o próprio diretor ele tá vendendo o que ele quer. O próprio diretor já tá te preparando, já fala de antemão que vai ter outra coisa, que vai ser um outro filme. Então, assim, qual é o meu interesse de ver esse filme? Qual é o meu interesse de falar desse filme, de debater esse filme, de pensar sobre esse filme, se o que ele me entregou não é o filme, de fato, não é a versão final. Ele me entregou uma prévia, ele me entregou um projeto ali, uma versão 2.0 e depois ele vai me entregar o trabalho final, sabe? Não dá, isso é muito desrespeitoso de várias maneiras e eu acho que talvez aí recaia o grande problema de Rebel Moon. Não dá, é impossível conseguir entender Rebel Moon, conseguir, tipo, querer defender Rebel Moon quando nem o próprio diretor parece se dar o trabalho de defender esse filme. Pra Rebel Moon, parte 1,
nota 3. Eu só consigo pensar no quão problemático é a ideia de fazer um filme que ele vai ser a base de uma franquia, né? E já é pensado como base de uma franquia, e não é pensado como algo isolado. Ele já é pensado para ter uma parte 2, né? Já meio quase já com a pós-créditos ali, com trailer, com data pro próximo filme praticamente estampada no primeiro. E o diretor não consegue entregar um projeto redondinho, um projeto que ele mesmo pareça ter orgulho do que ele tá entregando. E mais bizarro é a própria Netflix comprar essa ideia e também liberar isso e não parecer que não tá interessada em entregar um projeto que vá funcionar de fato como uma base para esse universo. E eu nem tô reclamando especificamente porque Rebel Moon já é pronto para continuação, porque Duna também era assim, e o Duna Parte 2 ele foi maravilhoso, eu gostei bastante, e tem vídeo aqui para falar somente desse filme. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, valeu, falou e até mais.